Você já se sentiu em meio a uma luta silenciosa, um esforço para manter uma conexão enquanto uma força invisível parece gentilmente, mas firmemente, empurrá-la para longe? Essa experiência, embora desconcertante, não é fruto do acaso nem de um desígnio caprichoso. Para a consciência que desperta, que começa a perceber os fios sutis que tecem a realidade, esse fenômeno se revela não como uma rejeição, mas como uma resposta precisa e protetora do próprio tecido da existência. A verdade, longe de ser uma fantasia mística, é que o campo informacional que nos sustenta, a estrutura fundamental da realidade, não opera por meio de punições. O que vivenciamos como um afastamento é, na verdade, uma reorganização inteligente, quase matemática, que visa preservar a integridade do seu campo perceptual em expansão. É uma medida de proteção para que sua nova coerência interna não seja desfeita. Imagine se o aparente distanciamento de uma pessoa fosse, em essência, o próprio campo da realidade tecendo um novo caminho para você. Um caminho que ressoa com uma harmonia muito mais profunda com a sua estrutura de consciência. Em vez de se sentir abandonado, comece a perceber este movimento como um reflexo de uma lei fundamental, a busca do equilíbrio e da máxima coerência energética. Essa força cósmica, essa inteligência subjacente, trabalha para garantir que sua evolução perceptual não se perca em interações que possuem uma assinatura informacional incompatível com a sua. Não se trata de uma realidade alternativa, mas sim da própria mecânica da realidade se revelando quando você se alinha com as leis universais da ressonância e da coerência. As energias que o cercam são como notas em uma sinfonia. A lei da harmonia universal atua para garantir que a melodia da sua existência seja pura, afinada com a sua essência mais verdadeira e livre de dissonâncias que poderiam corromper sua clareza recém-adquirida. Este é o princípio da sintergia em ação. Nesta reflexão, vamos mergulhar nas profundezas do que ocorre quando o campo universal intervém para proteger sua expansão. Exploraremos como ele atua para dissolver conexões que não são compatíveis com a sua natureza desperta. E, mais importante, o que você pode aprender com esse processo para seguir adiante com uma confiança inabalável. Entenda que o que chamamos de repulsão é, na verdade, um fenômeno informacional. Um ajuste no campo para evitar a criação de uma distorção maior. Você não está sendo afastado de alguém, mas sim realinhado com uma versão mais pura e potente do seu próprio ser. Esteja preparado para decodificar o que se oculta por trás dessas aparentes separações e para se alinhar com a verdadeira frequência da sua consciência. A grande revelação é que, ao confiar nesse fluxo e aceitar o redirecionamento, você não perde nada. Pelo contrário, você se abre para um futuro que está em perfeita sintonia com o seu mais elevado potencial. Acompanhe-me nesta exploração e descubra como, ao soltar o controle e confiar na inteligência do campo, você permite que um espaço sagrado se abra, um espaço onde o seu ser pode florescer, livre das amarras de realidades que já não lhe pertencem mais e onde a sua luz pode brilhar sem interferências. Este é um convite para olhar além do véu do aparente e tocar na mecânica sutil da existência. Um convite para compreender que cada movimento do campo, cada afastamento e cada reencontro faz parte de uma dança precisa e benevolente, orquestrada para a sua máxima realização. Existe uma armadilha sutil e poderosa na qual muitas consciências em expansão podem se enredar sem perceber. A síndrome do resgate. Quando a percepção se amplia, passamos a enxergar o mundo e os outros com uma profundidade antes inimaginável, notando o potencial latente em cada ser. Contudo, é nesse ponto que um erro delicado pode surgir, um desvio que atrasa a própria evolução, o desejo de salvar o outro. Essa intenção, que à primeira vista parece nobre e espiritualmente correta, pode ser um veneno disfarçado de altruísmo. O impulso de querer guiar a alma do outro, de mostrar-lhe o caminho, muitas vezes não passa de um reflexo de uma distorção no próprio campo perceptual, uma manifestação do que se poderia chamar de ego espiritual. Este ego, mesmo com as melhores intenções, tenta impor sua visão de mundo, sua frequência,
sobre o campo do outro. Ao fazer isso, ele ignora um princípio sagrado da existência: o livre-arbítrio, a autonomia do campo perceptual de cada ser. Cada indivíduo possui sua própria trajetória informacional, seu próprio ritmo de integração e expansão. Não nos cabe, de forma alguma, determinar a direção ou a velocidade dessa caminhada. Tentar forçar uma mudança é interferir diretamente na estrutura informacional alheia, gerando uma dissonância no campo maior. O ego, que se sente desperto, pode usar o desejo de ajudar para se reafirmar, para criar uma hierarquia ilusória. Acredita-se superior e, portanto, no direito de mostrar o caminho certo. Mas a verdadeira expansão de consciência ocorre quando reconhecemos que ninguém é mestre de ninguém e que o despertar autêntico floresce de dentro para fora, no tempo perfeito de cada um, quando o ser se abre para sua própria coerência interna. A projeção de um potencial idealizado também alimenta esse ciclo. Há uma química cerebral potente que nos prende a esses padrões de salvamento. Você observa o potencial em alguém, e mesmo que essa pessoa não tenha realizado o seu trabalho interno, você começa a interagir não com quem ela é, mas com uma versão idealizada, uma projeção informacional sua. Essa esperança constante em um futuro que só existe em sua mente gera uma sensação de prazer, mas é uma miragem. A realidade é que você está se relacionando com um fantasma, uma construção sua, enquanto a outra pessoa continua operando a partir de sua própria estrutura informacional, muitas vezes inconsciente das suas expectativas. A conexão baseada nesse potencial é uma via de mão única que inevitavelmente leva ao desgaste energético. Você começa a notar que a relação se torna exaustiva. Em vez de uma troca que eleva ambos os campos, você se vê no papel de terapeuta ou mentor, sentindo sua energia vital sendo drenada. A interação deixa de ser uma parceria evolutiva e se transforma em um esforço interminável para tentar modificar uma estrutura informacional que não está pronta ou disposta a mudar. Essa tentativa de resgate consome seus recursos energéticos, que poderiam estar sendo utilizados para aumentar sua própria coerência e expandir seu próprio campo. A metáfora de um farol é precisa aqui. O farol não se lança ao mar para buscar embarcações à deriva. Ele permanece firme em sua base, simplesmente brilhando. Sua função é ser uma fonte de luz, um ponto de referência estável. Seu papel, como uma consciência em processo de refinamento, é ser essa luz. É manter sua própria coerência interna, sua própria organização e permitir que sua luz sirva de guia para aqueles que navegam por perto. Você não deve sacrificar sua energia tentando salvar os outros de suas próprias tempestades internas, pois isso seria uma interferência. Quando você se dedica a ser a sua luz, a manter a integridade do seu campo, a verdadeira transformação acontece. Você se torna um ponto de ordem e coerência no campo maior, e essa estabilidade, por si só, já é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. A evolução genuína, sua e dos que o cercam, começa quando você solta a necessidade de resgatar e simplesmente se permite ser. Você já experimentou a estranha dualidade de se sentir intensamente conectado a alguém, enquanto simultaneamente uma percepção mais profunda, uma intuição silenciosa, sinaliza que algo naquela conexão está fundamentalmente desalinhado. Esse fenômeno ocorre quando seu campo perceptual capta uma dissonância informacional, uma incompatibilidade estrutural, mas sua mente racional, presa em padrões bioquímicos, tenta justificar o que o coração já sabe. Essa dissonância é frequentemente causada pela interação complexa entre a química do apego, como a que envolve a ocitocina, e a verdadeira frequência da sua alma, ou seja, a coerência do seu campo perceptual. O apego cria um laço emocional poderoso, uma sensação de proximidade, mas ele não é de forma alguma um indicador de alinhamento espiritual ou informacional. Na verdade, ele pode distorcer sua percepção, criando uma falsa sensação de sintonia. A ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, é liberada em interações de proximidade e intimidade, gerando sensações de calor, segurança e pertencimento. No entanto, como uma suave névoa, ela pode mascarar a verdadeira qualidade da conexão.
Quando você sente que algo está errado, mas a mente insiste em justificar a relação com base nesse apego químico, você está ignorando a coerência energética que deveria guiar suas escolhas. Sua intuição, que é a percepção direta do seu campo alinhado, está lhe enviando um sinal claro. Ela informa que, apesar da aparente conexão emocional, a estrutura informacional da outra pessoa não ressoa com a frequência necessária para a sua contínua expansão. Ignorar esse sinal é como tentar tocar uma melodia complexa em um piano desafinado. A dissonância se tornará, com o tempo, insuportável. O seu coração, nesse contexto, não é apenas um órgão, mas o centro do seu campo perceptual, o verdadeiro detector de alinhamento. A coerência cardíaca é o estado em que seu campo está organizado e em ressonância direta com a estrutura maior da realidade. Quando essa coerência é alta, você simplesmente sabe, sem a necessidade de explicações racionais. Um dos maiores equívocos é confundir a intensidade da conexão com a sua qualidade ou pureza. Quando dois campos perceptuais compartilham distorções semelhantes, como traumas não resolvidos, a conexão pode ser extremamente intensa. Essa intensidade, no entanto, não surge de um alinhamento profundo e evolutivo, mas sim do reconhecimento mútuo de lacunas e padrões de dor. As duas pessoas podem inconscientemente estar tentando usar uma a outra para preencher esses vazios, para curar feridas antigas. A aproximação é real, mas sua base não é o potencial de expansão, e sim a necessidade de reparação emocional. É uma conexão baseada na falta, não na plenitude. E o que se baseia na falta não pode se sustentar em um caminho de expansão. Imagine que sua consciência desperta é um processador de altíssima capacidade, operando com um software refinado. A conexão com essa pessoa, por sua vez, é como um hardware antigo e incompatível. No início, pode parecer que funciona, mas logo o sistema começa a travar, a gerar erros e a corromper seus próprios processos. O seu campo, vibrando em uma frequência de maior coerência, não consegue sustentar uma relação que não acompanha sua evolução. Tentar manter essa conexão é forçar um sistema incompatível, e o desgaste energético é o resultado inevitável. É como tentar abrir uma fechadura de alta precisão com uma chave enferrujada e torta. A insistência só causará danos à própria fechadura. É aqui que o segredo reside em parar de tentar controlar o quando e o como das coisas. A ansiedade para que uma conexão se solidifique ou se transforme naquilo que você idealiza cria um campo de carência. E o universo, a grande malha informacional, sempre responde à sua assinatura energética. Ao emitir uma vibração de falta, você manifesta mais obstáculos e mais separação. Quanto mais você pressiona, mais o campo se distorce, criando uma repulsão que o afasta exatamente daquilo que você deseja. Após uma significativa expansão de consciência, é comum experimentar um período que pode ser descrito como solidão magnética. Este fenômeno pode parecer desconcertante, até doloroso, especialmente porque, antes da sua transformação interna, as conexões sociais pareciam fluir com mais facilidade. Agora, de repente, é como se uma força invisível impusesse um tipo de isolamento, afastando pessoas e situações que antes eram parte integrante da sua realidade. Embora essa aparente solidão possa ser sentida como uma perda, ela serve a um propósito fundamental e sagrado: proteger a sua evolução e preservar a nova linha de tempo perceptual que você está começando a habitar. Este isolamento não é um castigo, mas um processo de recalibração energética, um espaço seguro criado pelo campo para que você possa construir e estabilizar sua nova frequência sem interferências externas. O que muitos não compreendem sobre este período é que ele não representa abandono, mas sim um realinhamento profundo. A inteligência do campo sabe que, para você se alinhar completamente com sua próxima versão evolutiva, é necessário um espaço de silêncio e introspecção. Este isolamento é um convite para aprofundar a conexão mais importante de todas, a conexão consigo mesmo. É um período de intenso crescimento interior, onde o processo de soltar o que não serve mais pode ser realizado com foco e eficácia. Soltar, é importante frisar,
Não é um ato de desistência ou irresponsabilidade. Pelo contrário, é uma ação ativa e consciente de liberar as amarras informacionais, as energias e as situações que não ressoam mais com seu novo campo vibracional. Esse processo de desapego exige coragem e uma confiança profunda no fluxo da existência. Exige que você abra mão de antigas certezas e de relações que, embora familiares, já não estão alinhadas com a sua essência em transformação. Soltar é, em sua essência, um desacoplamento energético, um ato de limpeza do seu campo para que uma nova realidade possa emergir. Este desacoplamento pode ser facilitado por práticas conscientes. A visualização, por exemplo, onde você imagina cortar os cordões etéricos que o ligam a pessoas e situações passadas, agradecendo pelas lições aprendidas, é uma ferramenta poderosa. A cada ato de liberação, você limpa a energia estagnada e cria um campo límpido, pronto para atrair novas experiências alinhadas. A metáfora do casulo energético descreve perfeitamente esta fase. Imagine que a própria estrutura da realidade o envolveu em um espaço protetor, um casulo que o isola temporariamente de tudo e de todos. Este casulo, longe de ser uma prisão, é o ambiente perfeito para a sua metamorfose. Dentro dele, você está se transformando em algo muito maior. A solidão que você sente não é um sinal de rejeição, mas a condição necessária para uma renovação completa. A presença de outros nesse processo delicado poderia interromper a transformação, assim como a tentativa de forçar a saída de uma borboleta de seu casulo antes da hora. A interferência, mesmo que bem intencionada, pode ser prejudicial. Agora, imagine o que aconteceria se você tentasse forçar a entrada de alguém nesse espaço sagrado. O processo de reorganização interna seria interrompido. É por essa razão que o campo estabelece uma espécie de quarentena vibracional, para garantir que nada, nem ninguém, perturbe o trabalho sutil que está sendo realizado em sua estrutura de consciência. Portanto, a atitude mais sábia é render-se a esta fase com paciência e gratidão, sabendo que no final você emergirá mais forte, mais coerente e mais preparado para a realidade que o aguarda. Esta quarentena é essencial para a construção de sua nova linha de tempo. Sem essa recalibração, você correria o risco de permanecer preso a frequências antigas que o manteriam distante da sua verdadeira expressão. A existência, em sua essência mais profunda, é uma dança incessante de campos de energia e informação. Ao despertar para essa realidade, você começa a perceber que o universo não responde apenas aos seus desejos conscientes, mas à totalidade da sua assinatura energética. Esta assinatura é a complexa combinação de seus pensamentos, emoções, crenças e o nível de coerência do seu sistema nervoso. Cada ser humano emite um campo perceptual único, uma assinatura vibracional que interage constantemente com a malha informacional maior. É essa assinatura que atrai e repele experiências e pessoas, com base em uma ressonância fundamental. Quando você tenta forçar uma conexão cuja assinatura informacional não está alinhada com a sua, o resultado é uma repulsão quântica. Este fenômeno não é místico, mas uma consequência da física da consciência. É como se o próprio campo da realidade detectasse a incompatibilidade fundamental entre as duas estruturas informacionais. Por mais que sua mente deseje a união, a conexão simplesmente não pode se sustentar sem criar uma dissonância insuportável no tecido da realidade. A ansiedade em relação ao quando uma união deve acontecer é uma das maiores geradoras dessa repulsão. Quando você se fixa na ideia de que algo precisa ocorrer em um determinado tempo, você cria uma vibração de escassez, uma energia de carência. O campo maior, que opera na abundância e no fluxo, percebe essa carência como uma distorção e, para manter o equilíbrio, reflete-a de volta para você. Ao ficar obcecado com o quando, sua assinatura energética emite um sinal de falta e aquilo que você mais deseja começa a se afastar. É uma lei de ressonância. A carência atrai mais situações que reforcem o sentimento de carência, como separação e obstáculos. Você está
inadvertidamente, empurrando para longe aquilo que anseia trazer para perto. Sua assinatura energética é um fator determinante na criação da sua realidade. Com o tempo, suas crenças e emoções mais profundas cristalizam-se em um campo de ressonância ao seu redor. Quando você tenta forçar uma conexão, sem que seu próprio campo esteja coerente e alinhado, o universo percebe a dissonância e cria uma repulsão. É como tentar unir os polos iguais de dois ímãs potentes. Eles se repelirão, não importa a força que você aplique. Uma das manifestações mais claras dessa repulsão são as sincronicidades reversas. De repente, tudo o que você tenta fazer para solidificar a conexão parece dar errado. Obstáculos inexplicáveis surgem, os planos se desfazem, a comunicação falha. Esses não são sinais de que você deva lutar mais, mas sim de que está nadando contra a corrente do fluxo universal. Esses obstáculos são um feedback do campo, uma mensagem clara de que você não está alinhado com a frequência necessária para aquela interação. A estrutura da realidade está, na verdade, te protegendo, impedindo que você desperdice sua preciosa energia em algo que, estruturalmente, não pode se concretizar, por mais que sua personalidade deseje. Este fenômeno também pode se manifestar de formas mais sutis, como em sonhos perturbadores ou uma nítida perda de energia vital após interagir com a pessoa em questão. Se você se sente consistentemente exausto, como se sua energia estivesse sendo drenada, este é um sinal biológico e energético de que a conexão está em profunda desarmonia com o seu ser. A chave é reconhecer esses sinais e, em vez de ignorá-los, permitir que a energia flua em sua direção natural, respeitando o processo do campo. Insistir em manter uma conexão que não ressoa mais com sua assinatura energética é como tentar usar uma chave antiga em uma fechadura nova e complexa. É hora de abandonar o que não serve mais, transmutando a dor da separação em um upgrade de frequência, abrindo espaço para o que é verdadeiramente seu. A aparente intervenção do campo, ao repelir uma conexão ou facilitar uma separação, nunca é um ato de rejeição. Deve ser compreendida como um redirecionamento sagrado. A inteligência subjacente da realidade está trabalhando ativamente para preservar sua trajetória evolutiva, guiando-o para aquilo que ressoa com a totalidade do seu ser, não apenas com uma parte carente ou idealizadora. Quando o campo afasta alguém de sua vida, ele não está o punindo, mas sim protegendo-o de uma interação que não está alinhada com sua vibração mais pura. Está protegendo-o de uma distorção que poderia comprometer sua expansão. Essa separação, embora possa parecer dolorosa, é um processo fundamental para manter a harmonia e o equilíbrio em sua realidade perceptual. O conceito de sombra de Carl Jung, quando traduzido para uma linguagem informacional, é crucial aqui. Muitas vezes, quando o campo impede uma conexão, ele está espelhando uma parte de sua própria estrutura que ainda não foi integrada. A insistência em uma conexão que a realidade afasta pode ser um reflexo da projeção dessa sua sombra não resolvida no outro. A separação, então, se torna uma oportunidade forçada e preciosa para que você olhe para dentro e integre essa informação. Ao trazer essas partes não reconhecidas de si mesmo à luz da consciência, você se torna uma versão mais inteira e coerente de si mesmo. A verdadeira paz e as conexões saudáveis só podem surgir de um estado de totalidade interna. A abordagem de Neville Goddard, que nos ensina a focar no estado de ser desejado, é uma ferramenta de imenso poder neste contexto. Em vez de se fixar na forma específica de uma pessoa, direcione sua energia e sua consciência para o sentimento, para o estado de estar em um relacionamento perfeitamente alinhado, harmonioso e evolutivo. Ao fazer isso, você permite que a malha da realidade, em sua sabedoria infinita, manifeste a pessoa e a situação que correspondem perfeitamente a esse estado de coerência, sem que você precise controlar o quem ou o quando. O segredo está em incorporar o sentimento da experiência realizada, abrindo-se assim para as infinitas possibilidades que o campo pode orquestrar. A separação se transforma, então, em um ato de profundo amor próprio e de confiança na ordem do cosmos.
Em vez de resistir ao que parece ser um afastamento, você começa a compreender que está sendo guiado para algo maior. Ao aceitar e abençoar esse processo, você se liberta do que não serve mais e se prepara para algo que se alinha verdadeiramente com a sua essência. Este é, portanto, um convite para uma reflexão profunda sobre os movimentos em sua vida. Como você pode se entregar mais ao fluxo natural do campo sem insistir em conexões que não estão mais em harmonia com sua frequência? Que partes da sua própria estrutura informacional ainda precisam ser integradas para que você se torne mais inteiro? A verdadeira evolução acontece quando você confia no processo, permitindo-se ser guiado por essa força maior. Quando você finalmente compreende que o campo não está contra você, mas sempre a seu favor, sua experiência de vida se torna mais leve e profundamente transformadora. E aí, você está pronto para parar de tentar salvar os outros e começar a ser o seu próprio guia? Está preparado para entender o que está por trás das repulsões quânticas e como se alinhar com a verdadeira frequência do seu ser? A resposta pode ser mais simples do que você imagina, e as mudanças que surgem dessa decisão podem transformar a sua vida.